babies! Vamos lá para mais uma live em que eu vou responder todas as suas dúvidas sobre paralisia facial. Por que aconteceu? Quais são as causas? Tratamento tá certo ou não? Porque é isso que a gente faz aqui. Eu e a minha equipe fantástica, a gente quer fazer a diferença na sua vida. E conhecimento é um dos pilares para a gente poder evoluir e saber qual é o melhor tratamento. Então, bem-vindos nessa noite iluminada, que eu estou gostando do meu cabelo hoje. Hoje eu achei que ele tá tchubichura. Gostei. Podia estar sempre assim. Às vezes um pouco mais leoa, né? Que de vez em quando apareço aqui, mas gostei, viu? Olá, gente maravilhosa, sejam bem-vindos! Fabiola, Fran, Wagner, Herbert, Rose, Elisandra, Ellen, Edna, Fábio. Oi, Helenita, que saudade de você! Maísa, Genival, tudo bem? Genival, quando sair o resultado dos exames, não esquece de me mandar, tá bom? Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais uma live de perguntas e respostas. Queria falar um pouquinho de uma questão do porquê que eu respondo tanto essas perguntas, o porquê que eu, na avaliação, foco muito em trazer o conhecimento para vocês. Foco muito em trazer vocês entenderem o que aconteceu com vocês, tá? Por quê? Quando a gente se conhece, quando a gente conhece a nossa história, quando a gente conhece o que aconteceu e quando a gente conhece sobre os fatores que aconteceram com você, ele é um caminho, primeiro, para trazer paz, tá? Essa é a primeira coisa. Quando a gente conhece o que aconteceu com a gente, quando a gente entende o que aconteceu, quando a gente sabe sobre os fatos, isso traz uma paz. Porque sai daquele limbo, sabe aquele limbo? Aquele tipo, meu Deus, o que será que aconteceu comigo? Não, eu tenho na minha mão e eu consigo saber o que fazer daqui para frente. Então esse é o nosso objetivo, por isso que eu sou tão focada em ensinar para vocês tudo sobre paralisia facial. É claro que se você é físio, tá aqui e quer atender bem, o seu caminho é mais profundo, tá? O conhecimento daqui tem que ser muito além e esse é um dos meus papéis também, é ensinar fisioterapeutas, porque a gente sabe que o tratamento errado pode trazer mais danos do que um tratamento correto. Então, o que o fisioterapeuta tem que fazer? Ele tem que saber e entender muito bem, primeiro, para não causar danos e segundo, para direcionar para o melhor caminho do paciente, tá? Então, claro, se você é físio, o seu caminho tem que ser se aprofundar. Não dá para você pegar só o que eu falo aqui, que é importante, mas ele, para você profissional, se torna superficial. Não dá para você atender com qualidade, com segurança, só com o que eu trago aqui, tá? E aí você tem que se aprofundar. O curso é uma opção, o curso que eu dou de tratamento para profissionais, ele é uma excelente opção, é o curso mais completo que você tem, tá? Então ele é o curso que você vai entender direitinho o paciente. Só que aí o que acontece? O que acontece? Eu já peguei alguns pacientes dessa situação. O físio faz o curso e aí ele resolve misturar tudo. Eu vi um método de uma forma, eu vi um método de outra forma e faz a lambança. O que acontece? Os resultados não vão acontecer e você, físio, vai ficar perdido. Porque você não sabe direcionar mais, porque você tem tanta informação que você não sabe mais para onde ir. Então, cuidado com relação a isso. Hoje eu recebi uma paciente dessa forma. Ela me descreveu tudo que ela estava fazendo, que a físio estava fazendo e estava claro que a físio estava perdida. Porque ela saiu do método, saiu do que a gente ensina, que tem um passo a passo e começou a misturar tudo. Se você faz uma totalgia, vocês sabem o que é totalgia? Totalgia é ir para qualquer lugar, porque alguma coisa eu vou acertar ou eu vou testar para ver se eu acerto. E aí dá ruim, porque você não vai para lugar nenhum. Então você, como paciente, eu não vou julgar, tá? Porque você realmente vai
tentar tudo que você acha que é correto, que você ouviu. A partir do momento que você chegou e entendeu, olha, é por aqui que eu tenho que fazer. Por exemplo, o Carlos que tá aqui. O Carlos viu, falou, olha, o caminho tá errado. E ele tá aguardando a avaliação e ele sabe que ele não fazer o que estava acontecendo feito de errado é o primeiro passo para ele começar para um tratamento correto, tá? Agora, você, fisioterapeuta, atirar para todo lado, e agora eu quero que vocês pensem realmente, os físios que estão aqui. Você tem certeza do que você está fazendo? Se você não tiver um plano muito correto na sua cabeça, tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada. Por quê? Você tem que ter um plano e saber qual é a fase que o paciente está, qual é o processo que você tem que direcionar. Porque se você está perdido, quem está sofrendo é o seu paciente. E lembra, toda terapia conta. Falei um monte já. Boa noite para vocês. Vamos ver quem está aqui. Jardes. Jardes, é você mesmo? Me diga se é você, Jardes. Joene, Edileuza, olá, Dani, Aline. Oi, Jô, que saudade, gente! Apareceu um pessoal que eu estava, ó. Há quanto tempo que a gente não se fala, gente? 2019? Foi, Jô? Me conta aqui se foi 2019. Oi, Silvia, Amanda, Rodrigo, Luana, Moreira 35. Primeira vez aqui, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito bem. Bem-vinda, bem-vinda. Yara. Oi, Elaine, tudo bem? Vamos lá. Hoje é live de perguntas e respostas. Então, o que vai acontecer? Eu tenho algumas perguntinhas do pessoal que me mandou antes na caixinha e eu quero receber as perguntas de vocês também, porque vocês que estão aqui são a minha prioridade, porque vocês estão aqui usando o tempo de vocês para ficar aqui comigo e eu quero trazer tudo que eu posso para vocês nesse momento, certo? Oi, Neto. Oi, Edileuza de Pernambuco, que delícia. Muito bem, eu vou começar respondendo aqui e vocês vão escrevendo as suas perguntas aí também, tá bom? Moreira 35, que tá aqui com 2 meses de lesão, já me perguntou na caixinha, né? Por que que o sorriso é tão difícil de voltar? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é que o sorriso é uma das coisas que mais impacta quando a gente está no começo, né? Perder o sorriso, também tem a dificuldade de fechamento do olho, mas perder o sorriso é um negócio que é brutal pra gente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a entender muito sobre o rosto e sobre paralisia, a gente entende e vê que a pressa para trazer o sorriso vai te trazer consequências muito graves lá na frente. Não é para você se desesperar com isso, tá? Não é para você ficar angustiada, mas a gente tem que pensar que o rosto, ele envolve um equilíbrio muscular. Então, para ter todos os movimentos, porque eu sei que, é claro, você está focando agora no sorriso, porque isso está impactando. Só que lá na frente você não vai querer só sorrir, você vai querer falar, você vai querer não ter cincinesias. E, para que isso não aconteça, para que os movimentos sejam harmônicos, sejam suaves, a gente precisa ter o equilíbrio, que é o equilíbrio mais próximo do normal. Então, vamos lá. A primeira função do rosto é o fechar do olho. A segunda função principal também, e eles estão juntos ali, é a gente falar e se alimentar, tá? É claro que o sorriso é uma comunicação. Só que veja bem, então eu tô falando aqui do porquê que o sorriso, na verdade, eu vou falar essa frase, tá? Vocês podem se assustar, mas é a realidade. O sorriso não deve ser a primeira
foco, o primeiro objetivo do paciente e nem do terapeuta. Atenção! O sorriso não deve ser o primeiro foco ou objetivo nem do terapeuta e nem do paciente. Porque se você trouxer esse como primeiro foco, você vai causar um desequilíbrio muscular, direcionando muita contração para dilatadores, e nós temos vários dilatadores, atrapalhando o único músculo constritor. E o que isso acarreta? Dificuldade para falar, dificuldade para movimentar a boca sem sincinesia, dificuldade para se alimentar. Então, focar no sorriso como primeiro objetivo vai favorecer as sincinesias no futuro, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer com relação a isso? O sorriso, o que você tem que fazer? Você acabou de ter uma paralisia ou você está no seu tratamento. O foco é a boca de assobio. Sabe como você vai focar no sorriso? Fazendo o seguinte. Grazi, é fazendo exercício? Não. Grazi, é treinando o sorriso? Não. Pela mãe do guarda? Não. Sabe como que você vai facilitar e favorecer o seu sorriso? Vocês estão preparados? Gente, a Moreira 35, eu acho que é A, né? É nova aqui. Será que ela vai se assustar comigo cantando? Quem que tá aqui que já me ouviu cantando? Fala que eu já me ouviu cantando. Fala aí. Quem que já me ouviu cantando? O Carlos já ouviu que eu sei. Quem mais que já ouviu falou? A Gina já ouviu que eu sei. Vivi também, eu acho que já ouviu. Quem mais já ouviu eu cantar? E quem que vai cantar comigo? Porque isso é o que você tem que fazer para favorecer o seu canto. A Elaine já ouviu eu cantar. Socorro. Neto, você não ouviu. Gina já ouviu. Então, vocês estão preparadas? A Elaine tá com saudade do Pela Mãe do Guarda. Então, lá, estão preparados. Escuta isso. Porque isso é o que você tem que fazer se você quer direcionar o seu sorriso, se você quer melhorar o seu sorriso, tá bom? Preparados? Então vamos lá. Socorro, que faz tempo que eu não canto, até com calor. Oh, baby, libera, libera o seu sorriso, libera, libera esse sorriso, libera. Socorro, Neto, exatamente. O que significa liberar o sorriso, gente? Significa se permitir sorrir. Pois é, Patrícia, cada amigo que a gente passa aqui por vocês. Mas isso é muito real. Porque o movimento do rosto, ele é um movimento natural, ele é um movimento não pensado. Como que você vai ganhar o seu sorriso se você não se permite sorrir? Você entendeu? Eu quero treinar o sorriso, beleza. Você vai treinar não fazendo um exercício que não é o movimento natural do rosto, porque o movimento natural do rosto não é isso aqui, gente, ó, peraí. Vocês vão treinar o sorriso, certo? Aí vocês vão pegar e vão fazer aqui, ó. Imagina que é dos dois lados, tá bom? Assim, você tem uma lesão de um lado, mas a informação que você tá passando tá igual para os dois lados, tá bom? Por mais que o movimento não seja igual, a informação é a mesma. Então vamos lá. Isso aqui é um sorriso. Me digam, eu vou fazer o que vocês normalmente fazem e que os físios também fazem na hora de treinar o sorriso. E eu quero que vocês me digam se o que eu estou fazendo é um sorriso. Preparados? 1, 2, 3 e... Isso aqui é um sorriso, gente? Isso aqui é um sorriso? Fala aí se isso aqui é um sorriso. Fala se isso aqui é um sorriso. Eu tô cansando. Isso aqui não é sorriso, gente. Se você tá com alguém e esse alguém vira pra você, você conta uma piada e a pessoa faz isso aqui, você vai falar: xiii, acho que minha piada não foi boa, né?
Quando a gente treina o sorriso, é exatamente isso que você está repetindo. Você está treinando e treinando e treinando que esse sorriso é um sorriso e não é um sorriso. Mesmo que o seu sorriso de um lado do rosto não saia como do outro, a informação está indo correta. E antes de ter um movimento correto, a informação precisa ser correta. Então, você liberar o seu sorriso, me falem aí, eu quero que vocês me mandem opções de como vocês podem fazer para liberar o sorriso. Eu, por exemplo, como que eu libero o meu sorriso? E, gente, ok, meu sorriso não tem uma lesão, mas eu, pessoa, preciso de momentos de liberar o meu sorriso para eu me manter, ó, bem. Como que eu libero o meu sorriso? Vendo vídeo de cachorrinho. Vendo vídeo de cachorrinho. Se eu não tô bem, eu vou lá e vou colocar vídeo de cachorrinho para eu ver. Porque eu vou me matar de rir, sim, vendo aqueles cachorrinhos tudo atropelando, caindo, se pendurando no negócio. Gente, é o meu momento de liberar o sorriso. Todo mundo precisa liberar o sorriso. Todo mundo precisa liberar o sorriso, porque todo mundo precisa de ter emoções boas. Como que vocês podem? Me deem aí opções. Ah lá, a Patrícia vendo filme de gatinho. Amei. Amei. Sou do cachorrinho, mas já amei. Se tem cachorrinho e gatinho junto, acho uma graça. O Genivaldo fica tremendo pra você, né, Genival? Eu sei. Eu sei. Me falem mais opções. Quero ver. Olha lá. Vamos ver. Carlos, tô te chamando aqui. Me dê uma opção que você vai usar para liberar o seu sorriso. Pode ser conversar com os amigos, pode ser cantar, pode ser assistir um filme, pode ser jogar, pode ser, sei lá. Me falem aí. Deixa eu ver quem mais está aqui que eu quero. Moreira 35, é você mesmo. Como que você pode fazer? Ah lá, perfeito. Olha lá, ó, transimento de pensação. Eu falei o seu nome, você já estava escrevendo. Assistindo filme de comédia, perfeito. Então, o que você, Moreira 35, pode fazer? Treinar o sorriso. Fofocar. Neto, fofocar. Doutor Felipe, boa noite. Que honra ter o senhor aqui. Ó, excelente. Quem quer um excelente otorrino? Doutor Felipe Costa Neiva. Vai nele que é excelente. Então, fofocar pode ser também. Então, Moreira, se você quer liberar e melhorar esse sorriso, você vai permitir-se sorrir, tá? Você vai permitir-se sorrir. Então, por que o sorriso é tão difícil de voltar? Primeiro, porque ele envolve um equilíbrio muscular que tem que vir antes. É verdade, doutor Felipe. Real. Ele tem que vir antes, tá? Esse equilíbrio muscular, ele não parte do sorriso. Então, para a gente começar a sorrir melhor, a gente precisa de uma preparação do rosto antes. É como se você fosse assim, eu vou construir um prédio. Não adianta eu querer focar na cobertura do prédio, que é o sorriso, se a fundação não tá boa. Então, por que o sorriso é tão difícil de voltar? Porque ele depende de um equilíbrio muscular anterior, certo? Gente, vão mandando aí outras perguntas que eu vou respondendo do pessoal aqui, mas a prioridade é vocês, tá bom? Ah lá, o Carlos falou, quando realmente eu relaxo, o sorriso sai de forma mais tranquila. Exatamente isso, Carlos. Exatamente isso. A Regina perguntou mais cedo. 1 ano de paralisia... depois de 1 ano de paralisia, descobre um tumor no ouvido. Pós-cirurgia, posso fazer físio? A Regina não tá aqui, eu vou tentar entender a pergunta dela para responder para vocês, tá? Então vamos lá. Ela teve 1 ano de paralisia e descobriu um tumor no ouvido. Se ela pode fazer físio? Pode fazer físio, tá? Mas a gente precisa ver se esse tumor ainda está presente e se está no momento em que ele precisa ser operado. Por quê? Dependendo desse tumor, né? Agora eu vou falar com o doutor Felipe presente aqui, ó, suador aqui. Dependendo, se ele está em crescimento, ele pode ser um risco e ele pode ser necessário retirar. E aí, dependendo da localização, você pode ter uma lesão também. Mas,
O tratamento ele tem que ser em conjunto, tá? Já aconteceu algumas situações com a gente, e essas situações são as mais difíceis para mim, em que a gente percebia que o rosto não estava evoluindo como a gente esperava, e provavelmente isso acontecia porque podia ser que tinha uma formação que estava crescendo ali, tá? E aí qual é a prioridade? A prioridade é tratar e descobrir realmente o que estava acontecendo. A decisão de fazer uma cirurgia ou não, ela vai completamente pelo otorrino ou cirurgião de cabeça e pescoço. É ele que vai fazer essa decisão. Mesmo que você tenha que fazer a cirurgia, o tratamento da físio durante esse processo ou no pré-cirurgia é super importante, porque você precisa manter a mobilidade do seu rosto para depois da cirurgia. E a mobilidade de tecido mesmo, tá? Então você precisa manter essa mobilidade. Então, pode fazer físio sim, tá bom? Patrícia, eu vi que você mandou mensagem aqui, vamos ver. Vou responder as suas que estão aqui primeiro. Quantas vezes posso fazer compressa de água morna por dia? Se você não está fazendo tratamento especializado, tá? Você pode fazer de 2 a 3 vezes por dia, dependendo de como você está sentindo o seu rosto. Se você está sentindo o seu rosto pesado, se você está sentindo o seu rosto dolorido, você pode fazer de 2 a 3 vezes por dia sem problema. O que você precisa tomar cuidado, Patrícia? Focar que o seu tratamento não é a sua vida. Por que eu estou falando isso? É muito fácil quando algo dói muito e a dor da paralisia ela não é só no rosto, ela é uma dor na alma, a gente focar o tempo todo nisso e pensar o tempo todo sobre isso. Só que isso é um reforço de um pensamento direcionado somente para o problema. Por isso que eu fiz aquela caixinha de pergunta para vocês na quinta-feira passada, perguntando o que de bom você viu no seu rosto. Porque quando a gente foca somente no problema, a gente só enxerga o problema. Então, o cuidado de fazer a bolsa numa frequência alta é, você tem que pensar. Você vai fazer todo dia, mas você vai fazer para ela te aliviar e não como único foco do seu dia. Você entendeu, Patrícia, o que eu quis dizer? Me fala aqui se você entendeu, por favor. Porque a sua vida é mais do que isso. É claro que isso é importante, mas ela é mais do que isso, tá? Então, você pode fazer várias vezes se... Ok, você está fazendo antes de dormir, perfeito. O que eu quero que você preste atenção? Quando você acorda, o seu rosto está tenso, está pesado, e você sente que é difícil de movimentar o seu rosto durante o dia, você pode fazer de manhã também, tá? Só não faça várias vezes durante o dia no sentido de focar somente nisso. Joia. Vou trazer mais uma pergunta aqui, ó. A Patrícia dizendo, eu tava focada, tava assim, só focada na cura e não vivendo. E aí, se você não vive, o que acontece? Qual que é a emoção de quem não vive focando em coisas boas? É isso aqui, ó. É isso. É essa a expressão. Como que você vai direcionar o seu sorriso se você não sorrir? Né? Muito bem. Perguntinhas que mais que temos aqui. A Renata. Boa noite. Tenho 1 ano de paralisia, sou estudante de massoterapia, participei de uma aula prática de shiatsu e meu rosto ficou bem tenso depois de uns 3 dias. Tem ligação? Pode ter. Pode ter. Por quê, Renata? Dependendo da pressão que você coloca. Eu vou falando e você vai responder aqui pra mim, tá bom, Renata? Você, durante essa aula prática, essa sessão, você sentiu dor, tá? Porque o que pode acontecer? Quando você faz a massagem e ela ou provoca dor ou ela é muito repetida, ela faz movimentos muito repetidos num único ponto,
você pode irritar a membrana muscular. E no caso da paralisia, como é uma questão neurológica essa contratura, não é uma questão somente muscular, você irritando a membrana muscular, você vai de novo favorecer a contração, tá? Sem dor, joia. E foi uma massagem por muito tempo na mesma região? Porque isso pode acontecer também. E outra coisa é, se a sua massagem te provocou dor em outra região do corpo que te deixou tensa, essa tensão vai ser direcionada para o rosto também. Porque, de novo, ele tem menos facilidade para relaxar, ele tem mais excitabilidade, então o que vai acontecer? Ele vai sim se tornar mais tenso do que o outro lado. Então você precisa avaliar. Como que foi aquele momento para você? Foi tenso? Foi pesado? Você sentiu dor? Você estava tensa? Você sentiu dor em outra região? Você estava numa posição que tensionou o seu pescoço? Então, tudo isso pode sim favorecer, tá? Muito bem. A Patrícia tinha mandado outra pergunta antes. O que leva mais tempo para liberar o sorriso ou fazer o bico? O que é mais complexo? Não tem isso de tempo, tá? Por quê? Depende de como foi o seu tratamento. O nosso foco, ele é para a boca de assobio, que é o bico, mas que são movimentos diferentes, mas que a maioria das pessoas chama de bico. Eu não chamo de bico, é boca de assobio, porque os movimentos são diferentes, fecha parênteses. Mas, dependendo do momento, os dois podem sofrer grandes influências. Só que o movimento da boca de assobio, mesmo com as cincinesias, ele se torna funcional. Então você consegue falar, você consegue fazer o movimento, ele não é perfeito, mas às vezes a simetria não é tão evidente quanto o do sorriso, tá? Então pode parecer às vezes que o sorriso sofre mais, mas a boca de assobio também sofre, só que às vezes a gente percebe menos. Então, as duas coisas, mas é uma pergunta interessante, tá bom? Os dois são complexos, mas no final, a boca de assobio, ela envolve mais seletividade do que o sorriso. Porque, perdão, vou tomar minha garrafinha d'água, peraí. A boca de assobio, ela é a ação de um músculo contra o relaxamento de 10 de cada lado. Então, você precisa ter muito controle para ela vir muito perfeitinha, apesar de você não ver tanta simetria quanto no sorriso. Só que no sorriso, às vezes, é desequilíbrio de 2 ou 3 músculos e não de 10, tá bom? Vamos ver o que mais temos de perguntas aqui, ó. A paralisia. A Patrícia, de novo, minha paralisia veio após a retirada do tumor. Murilo Maria. O laser pode fazer todos os dias? Não, não pode. Não pode fazer todos os dias e você precisa entender em que fase você está, tá bom? O laser, o indicado é só você fazer enquanto você não tem movimento algum. Como assim, Grazi? Seu rosto está flácido, você pensa, vai sorrir, nada se movimenta, vai falar, a boca não vai para frente, mas não é que ela não vai para frente porque tem alguma coisa que puxa, ela não vai para frente porque ela não tem capacidade de contração. Aí você pode fazer o laser e ele é um dia sim, um dia não. A partir do momento que você apresentou o movimento, para o laser. Porque senão ele vai aumentar muito a excitabilidade do nervo e ele vai passar do ponto, deixando o seu rosto rígido e atrapalhando os movimentos, tá bom? A Regina Duarte perguntou: tive paralisia de Bell há um mês, estou fazendo fisioterapia há uma semana. Sinto a boca repuxando do outro lado. Tá. Será que é isso? Regina, eu não sei se eu vi você aqui. Eu acho que eu não te vi aqui. Mas assim, um mês, eu tenho recebido bastante mensagem de pessoas assim: nossa, eu tô com paralisia facial faz um mês e não voltou ainda. Gente, não é o normal, não é o mais comum a paralisia voltar com um mês. Isso não é o mais comum.
Se você não tiver um medicamento, uma prescrição medicamentosa extremamente precisa, isso vai demorar mais de 3 meses para começar a aparecer os movimentos e ainda não começar. Mas você vai demorar mais de 1 mês para ter movimentos e os movimentos podem vir com cincinesias, tá? Quando que a gente tem um retorno de movimentos e recuperação total com menos de 3 meses? O primeiro fator é uma paralisia de Bell, tá? Esse é o primeiro fator. Segundo, o medicamento está completamente preciso. E a gente tem visto uma mudança absurda de evolução dos pacientes porque a gente teve uma mudança também na quantidade, na prescrição de medicamentos. Então, se a gente for contar de julho, agosto do ano passado para cá, mudou-se a dosagem prescrita e aí sim a gente tem uma tranquilidade maior dos pacientes terem uma recuperação completa com 3 meses, mas 1 mês não é o comum as pessoas se recuperarem com 1 mês. Então não assustem com relação a isso. Mas o que é importante você saber, o tratamento ele tem que ser para direcionar a sua contração e não fortalecimento muscular. O fortalecimento muscular ele vai atrapalhar o seu movimento e vai provocar aquele desequilíbrio que eu falei lá no começo com relação ao sorriso. Então, o foco do tratamento é permitir o movimento normal. O foco do tratamento não é fortalecer o seu rosto. O seu rosto não precisa fortalecer. Ele precisa ser liberado para o movimento que está acontecendo conforme as fibras estão se recuperando para que ele aconteça naturalmente. Então, muito cuidado com relação a isso. O Neto perguntou, em paralelo à fisioterapia, posso aplicar Botox para melhorar o alinhamento da boca? Depende, Neto. Vamos lá. Você só tem indicação de aplicar a toxina se você já completou pelo menos 1 ano de lesão. Esse é o fator número 1. Hoje eu atendi uma paciente que começou a aplicação de toxina com 7 meses de lesão. E as cincinesias ainda não estavam 100% instaladas. O que aconteceu? Cincinesias extremamente severas em algumas regiões do rosto. Por quê? Quando você faz a aplicação de Botox e ainda você não tem 1 ano de lesão completa, você ainda está com instalação das cincinesias, os locais que teriam cincinesias e que não receberam a toxina vão começar a tracionar mais ainda, porque não tem nenhum contraponto, não tem nenhum outro músculo que tem cincinesia e que está puxando para que ela não crie uma potência tão grande de cincinesia. Então esse é o ponto número 1. Primeiro, você tem que ter mais de 1 ano de lesão. Ponto número 2, você tem que estar fazendo tratamento com especialista, como a gente aqui. Não é físio que tem experiência, não é físio generalista. Gente, isso faz uma diferença absurda na sua recuperação. Então, você tem que estar fazendo com físio especialista. E você tem que estar fazendo com pelo menos há 2, 3 meses, no mínimo, com esse físio especialista. Para aí sim você ir para uma avaliação de toxina e fazer a toxina. Aí sim, tá? Mas a toxina, ela não é focada em simetria. A toxina ela é focada em diminuir as cincinesias para você ter melhor evolução. E não simplesmente para alinhamento e trazer a simetria no repouso. Tá bom, Neto? Vamos lá. A Joelma, tive uma paralisia há 1 ano e recidivou em agosto do lado direito. Desde a primeira estou com sequelas na boca e o olho todo dia amanhece com inchaço. Depois desincha durante o dia. Como reverter essa situação? Uma das coisas que pode acontecer é que essa contração aumentada ao redor do seu olho, que é uma das sequelas do lado da paralisia, ela faz com que a drenagem de líquido embaixo do olho, né, das bolsas que a gente tem, não seja adequada, tá? Então isso pode atrapalhar. O que você pode fazer, tá? Para reverter mesmo e melhorar, tem que tratar. O que é tratar? Fazer um tratamento como o nosso, que vai como se fosse reformar o seu rosto. Vai ensinar esse equilíbrio, ensinar controle motor, ensinar esse músculo a relaxar
e provavelmente facilitar o seu fechamento do olho. Porque se o seu olho, ok, ele pode fechar, mas se ele não fecha de uma forma leve, ele vai contrair ao redor do olho, vai contrair a bochecha e isso vai fazer com que o líquido se acumule. Então, para reverter, é isso daí. Uma outra coisa que você pode fazer é, quando acordar, fazer movimentos muito leves. Não é pressão, tá? Só na pele. Aqui, ó. Tá? Mantém uns 30 segundos em cada ponto para ajudar a drenar, tá bom? Vem aqui, ó, de fora para dentro, tá bom? Mas isso não vai reverter, isso é paliativo, pode melhorar um pouquinho, mas isso não vai melhorar a situação a longo prazo, tá bom? Puxa, Regina, não entendi a sua pergunta. Tive paralisia de Bell, todo dia sinto uma contração. Um dia na boca e melhora, e no outro dia no olho e melhora. Tá, agora eu acho que entendi. O que pode estar acontecendo? Você está falando que você teve a paralisia, né, na sua pergunta anterior, que faz um mês. Se você está tendo essas contrações, é ótimo, porque é um sinal de que os seus músculos estão voltando a contrair, porém, isso também mostra que seu rosto está sobrecarregado. E a gente tem que lembrar que o músculo, depois da paralisia facial, ele não consegue relaxar como antigamente. Como assim, Grazi? Ele não tem problema de contrair, decontrair e de relaxar. Então, se o seu rosto está sobrecarregado, isso vai favorecer o fato sabe esse monte de coisa que eu falei aqui agora, que as pessoas estão falando, tô sentindo meu rosto repuxar, meu rosto menor, mais tenso, cinesia. Tudo isso começa com um dos fatores é essa sobrecarga no rosto. Então, isso, por um lado, é bom sinal, mas a gente não quer que seu rosto se mantenha assim. A minha orientação é, se você não tem rosácea, né, aquelas manchas, aquelas bolinhas que ficam no rosto com o calor, se você não tem rosácea, faça bolsa de água morna 10 minutos e 5 minutos na testa, pelo menos de 2 a 3 vezes por dia, tá bom? Para deixar o seu rosto com maior capacidade de relaxar. Ele não vai ficar flácido, pode ficar tranquila, mas ele precisa repousar. E esse repouso, ele precisa, na verdade, se recuperar. E essa recuperação vem da bolsa, tá? A Penélope, Grazi, eu faço drenagem facial, começo por causa do inchaço do pescoço pós-cirúrgico, mas no rosto é suave a drenagem, é contraindicado? Não, não é contraindicado, ele não é um tratamento, tá? Ele não vai melhorar o seu rosto, mas não é contraindicado, desde que seja a drenagem correta, que é aquela drenagem suave e não a drenagem que dói, tá bom? Que aí já nem é a drenagem correta. Muito bem. Poxa, Vivi, você entrou agora e você perdeu eu cantando na live. Cantei especialmente pra você e você perdeu. Mas tudo bem, tá gravado se você quiser ver, passando mico, entendeu? A Patrícia, tem 80 dias, agora começaram os primeiros sinais de movimentos. Rugas na testa e voltando o suco do lado do nariz. Ótimo. A Karine, Grazi, sou físico, como eu faço para fazer o seu curso? Karine, você tem duas opções. Ou você me manda um direct que eu te mando o link, ou você entra no link da bio que tem lá. Vou te falar o que tem nesse curso. Tem tudo que você precisa saber para começar a atender com segurança e muito bem o seu paciente. Então, como que funciona o curso? Tá? Eu vou explicar aqui isso que é super importante. Eu sou daquelas que amam um curso online. Amo. O que eu quero? Quero resultado, certo? Qual seria o meu normal? E eu acho que da maioria dos físios também. Poxa, comprei o curso, eu vou lá, o que eu tenho que fazer de exercício, o que eu tenho que fazer de prática para pôr em prática e fazer o resultado do meu paciente? Lembra que eu falei no começo da live que o começo do resultado é conhecimento? Então, o curso ele é feito para você primeiro conhecer e depois ser a parte prática. Se você vai direto para a parte prática, você vai aplicar sem saber a base. Se você não sabe a base, o seu resultado não vai ser igual e você vai ficar insegura. Então, o que começa no curso? A gente vai falar sobre biomecânica de todos os músculos. Outro dia me perguntaram, Grazi, onde que eu posso aprender mais sobre biomecânica? No curso.
porque o curso eu trago a biomecânica de todos os 23 pares de músculos. Quem é agonista, quem é antagonista, quem é sinergista, qual é o ponto de tração, qual é a ruga, qual é a direção da fibra, que é essencial para como você vai atender. Você vai aprender tudo sobre lesão nervosa periférica, porque uma paralisia facial periférica é uma lesão nervosa periférica e é completamente diferente do resto. Você vai criar a linha de raciocínio para ter uma análise crítica e saber, eu posso fazer isso ou não posso fazer. E depois você vai ter sobre paralisia, sobre as fases da paralisia, avaliação, todas as escalas de avaliação que a gente usa aqui e aí sim você vai chegar na prática. Você vai, acho que tem mais de 60 mobilizações e exercícios, porque aí você vai conseguir, com toda essa gama, saber o que você tem que fazer de acordo com o conhecimento que você teve. E super importante, tem um passo a passo de como você vai tratar a sincinesia, passo a passo mesmo. Então você vai fazer isso, você vai pensar dessa forma, você vai testar dessa forma, você vai colocar esse tipo de mobilização, então tem um passo a passo também só para tratar a sincinesia. Que bom que você gostou! Muito bem, que bom que vocês gostaram. Profissional para aplicar Botox, Aline, olha, tem diversos profissionais. Tem cirurgião plástico, dentista, dermatologista, neurologista, fisiatra, fisioterapeuta, biomédico. Mas qual é a diferença? Tem que ser um profissional que entenda de paralisia, tá? Isso é uma grande diferença. Se o profissional não entende, ele precisa respeitar o relatório que a gente faz para poder direcionar. Olha, você vai fazer nesses pontos aqui, tá? Aqui na equipe, quem faz a avaliação de todos os pacientes de aplicação de toxina sou eu, porque você precisa, né, ter uma experiência muito boa para fazer esse relatório, tá bom? Amanda, Grazi, ficar ansiosa e nervosa com a paralisia prejudica o retorno dos movimentos? Prejudica. Na verdade, ele não vai prejudicar a regeneração nervosa, mas ele vai prejudicar porque ele vai trazer uma tensão no seu rosto. E se você tem uma tensão no seu rosto, você não libera os movimentos. Os movimentos não ficam suaves. Então, isso atrapalha sim, tá? E mais do que isso, né, Amanda? Atrapalha você como pessoa. Então, cuidar disso vai te fazer um bem gigante, tá bom? Muito bem. Neto, retirada de tumor de parótida. Neto, você não pode fazer bolsa de água morna, tá? Então, retirada de tumor de parótida não pode fazer bolsa de água morna, tá bom? Só um parênteses. Meu médico aproveitou e retirou o nervo da minha perna para a área dos olhos. Com isso, sinto umas contrações. Isso é positivo, isso é excelente, tá? Isso é excelente, então vamos direcionar. Só que essa contração ela tem que ser direcionada, não é uma contração tipo, qualquer contração tá valendo, uhul, é a festa. Não, ela tem que ser, organizadinha, tá? Ai, Jaque, que bom que você gostou e vai dar tudo certo. Sim, amanhã a Thaís vai te avaliar. Já tô mega feliz. Que bom que deu certo, né? Lá, a Jaque falando, a Jaque teve uma paralisia sábado, né? A gente já se falou hoje, amanhã ela vai ser avaliada pela Thaís e acabou de sair de paralisia, o médico não entendia nada de paralisia. Ainda bem que a gente tá aqui, né? Tem profissionais que entendem muito, mas a gente também tá aqui para ajudar. Eu, Vanu, gostaria de fazer o tratamento com especialistas como vocês. Como começa? A primeira coisa, Vanu, é marcar uma avaliação, tá? E aí, assim, eu tenho um ponto importante para já alinhar com vocês. Tem uma fila de espera para avaliar? Tem. Mas isso vai te comprometer? Não necessariamente. Sabe por quê? Você parando de fazer o que está errado, deixando o seu rosto se movimentar livremente, você vai chegar melhor para a avaliação. Então, marcou uma avaliação. Só tem avaliação daqui 3 semanas. Beleza. Você vai aproveitar esse momento, tirar férias da físio, fazer bolsa de água morna, se você puder, não tiver rosácea ou não for tumor de parótida, liberar o sorriso enquanto isso. Você já vai ver que o seu rosto vai chegar para o tratamento mais leve, tá? E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Por quê?
É a físio que regenera o seu nervo? Não, não é a físio que regenera o seu nervo. A gente vai direcionar a contração. O seu corpo sabe o que ele tem que fazer? Sabe. Então, o básico ele está fazendo. Só não vamos atrapalhar o processo. É claro que a gente vai dar um gás e vai direcionar melhor e vai alinhar e fazer, podar essas arestas. Sim, e vai te dar um resultado infinitamente melhor. Mas, tá tudo bem. Um dia de cada vez, tá bom? Então, Vanu, primeira coisa, se você quiser me manda um direct para eu te direcionar para a Camila, que é nossa secretária fantástica e que vai marcar uma avaliação para você, ou você pode já clicar direto no link que aí já cai para ela, tá bom? Ah, a Regina tem rosácea. Regina, se você tem rosácea, não faça bolsa, mas pare de estimular o seu rosto, tá? E tá tudo bem, tá tudo bem. O que você vai fazer? Parar de fazer exercício de força, tá? Parar de fazer exercício de força, certo? Parar de ficar tentando empurrar o seu rosto, beleza? Tá tudo bem. A Jaque diz que é comum que não tem o que fazer, não passou nem corticoide nem antiviral, nem lágrima artificial. Vai recuperar em 10 dias, socorro. Socorro mesmo, Jaque. Ainda bem que a gente vai conversar, né? Mas, ok. Muito bem. O Neto ok. Acupuntura. Vamos lá. Primeira coisa, acupuntura. Antes de 10 dias de lesão, não, tá? Então, os estudos já mostraram que antes de 10 dias de lesão, ela pode atrapalhar a evolução normal. Segundo, com eletroestimulação, nem pensar. Acupuntura com choquinho na ponta da agulha, nem pensar. Terceiro, profissional de acupuntura sabe em que fase você tá e se você tem que estimular ou se você tem que relaxar. Esse é um ponto importante. Então, a acupuntura não é qualquer coisa, gente. Não é que nem físio também, que não é qualquer coisa. Ah, qualquer um faz. Não é, tá? Não é. Então, tem que saber se o profissional sabe que fase que você tá e pra que ele tá fazendo. Muito bem. Jaque, posso continuar com o exercício físico esteira e bike? Depende, Jaque. Eu acho que é melhor esperar a sua avaliação amanhã pra gente ver isso direitinho. Musculação, não. Musculação, nesse momento, não, tá? Caminhada pode, tudo leve, leve. Caminhada pode, esteira pode, leve. Aeróbico leve pode, musculação não, tá? Já que você não quer engordar com corticoide e vai fazer o aeróbico não vai limitar isso. Porque esse engordar do corticoide está relacionado com retenção de líquido. Então, o que você pode fazer é beber bastante água, tá? Isso vai te ajudar, tá? Muito bem. Deusa, fui a um oftalmo porque fiquei com estrabismo e ela fez uma avaliação e achou melhor fazer toxina, deve ser, não a faxina, deve ser toxina. Deusa, eu não sei qual é o seu quadro. Eu não sei qual é o seu quadro para saber, porque provavelmente o estrabismo ele não veio direcionado pela paralisia facial, tá? Ele veio direcionado por outra questão. Então, a toxina é um tratamento para o estrabismo, sim, mas eu precisaria ver o seu caso para poder te dizer e ver como que você tá bom? Muitas perguntas respondidas hoje. Gente, muito, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo por essa live. Muito obrigada pelas perguntas. Hoje tivemos várias perguntas diferentes, muita gente nova. Sejam bem-vindos, tá? E semana que vem, tem que decidir a live, o tema da semana que vem. Vou pensar, tá bom? Vou pensar. Neto, laser no tumor de parótida também não, tá bom? Também não, certo? Muito bem, gente. Boa noite, muito obrigada. Vou jantar rapidez porque a minha equipe fantástica, Thaís, já tá aqui. Ó, Thaís, a Jaque já entrou aqui na live para perguntar e já tá ansiosa para sua avaliação de amanhã. Então, vou jantar rapidez porque hoje tem reunião de equipe, né? A Patrícia falando que susto com a cobra hoje, gente. Olha,
Pois é, a cobra, eu já assustei. Eu olhei lá de cima, olhei embaixo, as cachorras tudo alvoroçada e eu, gente, o que elas estão mexendo? Quando eu vejo uma cobrinha assim, eu, ai, socorro! Chamei as cachorras. Chamei as cachorras pra dentro, né? Não para as cachorras pra fora, pra dentro. Pra elas não mexerem na cobra e depois fui pegar lá no vidrinho. Fomos pegar lá no vidrinho, socorro. A gente já levou para um biólogo para ele levar lá pra faculdade para estudar se realmente a cobra não era venenosa, né? Porque eu fiquei sabendo que não é só olhar embaixo, então socorro. Mas as cachorras estão bem. Então, gente, vou jantar, porque daqui a pouco tem reunião da equipe fantástica. Muito, muito obrigada. Segunda-feira espero vocês de novo. E de verdade, gente, eu vou dizer, tá? Vou dizer de verdade. Eu amo fazer as lives para vocês. Eu amo de verdade. Eu amo essa troca, eu amo esse momento. Eu amo inspirar vocês a ter resultados melhores. Eu amo responder vocês e trazer mais poder sobre o que é o rosto de vocês, para vocês terem um controle maior sobre isso, falando que sim, que não. Então, de verdade, eu amo. Muito, 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 muito obrigada. E um beijo e boa noite para vocês.